Você acredita em reencarnação? E se eu te dissesse que existem almas que não querem voltar como gente, mas sim como bicho? Essa história ficou escondida por mais de um século, passada só de boca em boca, entre velhos pescadores do Acre. Eles diziam que certas crianças nasciam com olhos demais, e que algumas famílias estavam marcadas por algo que veio antes da própria humanidade. O que você vai ouvir agora não foi escrito em nenhum livro, e quem tentou contar antes, sumiu. Só que essa história precisava ser contada, e talvez você também esteja dentro dela. Diziam que, em Porto Acre, algumas histórias não se contavam por medo de chamar de volta o que nunca foi embora. No fim do século XIX, quando a vila ainda atendia por Puerto Alonso e as fronteiras com a Bolívia eram apenas trilhas de lama e silêncio, vivia ali o senhor Sebastião Honório Nogueira com sua esposa, Dona Balbina das Mercês, mulher de poucas palavras e olhos que pareciam sempre vermelhos de choro antigo. Tinham 3 filhas pequenas, as gêmeas Quitéria e Madalena, de 6 anos, e a bebê Rosa, que ainda engatinhava nos cantos da casa de palafita. Quitéria e Madalena eram inseparáveis. Caminhavam sempre de mãos dadas, com as tranças presas por fitas idênticas, que Balbina fazia questão de amarrar toda manhã. As duas falavam pouco, mas pareciam se entender com o olhar. Passavam horas brincando perto do mato fechado atrás da igreja, desenhando na terra e cantando uma melodia lenta, sempre a mesma. As outras crianças não se aproximavam. Os adultos evitavam comentar, mas o povo da vila dizia que aquelas meninas tinham um peso nos olhos como se já soubessem de um fim que o resto do mundo fingia não ver. Foi num domingo abafado de outubro que o destino desceu em forma de tragédia. A família caminhava para a missa, quando uma carroça despencou morro abaixo, sem controle. Os bois corriam em disparada, como se fugissem de alguma coisa. A estrada de barro não deu chance. Quitéria e Madalena, distraídas à frente, tentaram atravessar. O impacto foi seco. Uma das fitas azuis voou para dentro do igarapé. Uma boneca caiu perto do altar abandonado. Madalena morreu na hora, o crânio esmagado contra a pedra do caminho. Quitéria ainda respirava. E foi ela quem sussurrou: segundos antes de morrer, a gente volta. Mas vai doer. O que veio depois foi silêncio. A carroça sumiu. Ninguém viu quem a conduzia. Ninguém subiu o morro para cobrar explicação. Os corpos das meninas foram velados no próprio quarto, lado a lado, em 2 caixõezinhos cobertos por panos brancos. Balbina não falava. Apenas chorava em silêncio. Sebastião bateu as janelas com tábuas e nunca mais abriu o quarto das filhas. Toda noite, uma lamparina se acendia sozinha na janela do sótão. E quem passava pela rua jurava ouvir 2 pares de passos miúdos correndo no assoalho de madrugada, embora ninguém morasse mais lá em cima. A pequena Rosa, a irmã mais nova, parou de sorrir. Ela, que vivia gargalhando, passou a dormir sentada, olhando fixo para o canto vazio do quarto. Um dia, encontraram em seu colo a boneca de Quitéria, a mesma que havia desaparecido no igarapé no dia da tragédia. Estava úmida, com cheiro de lama e lodo fresco. Nenhum adulto soube explicar como aquilo voltara para dentro da casa. Balbina recolheu o brinquedo com as mãos trêmulas e guardou no fundo de uma caixa, trancada a 7 chaves. Mas mesmo assim, a boneca aparecia fora da caixa sempre que alguém esquecia a porta entreaberta. 3 anos se passaram como quem não quer lembrar. Até que, no começo de 1886, Balbina engravidou novamente. Não contou a ninguém. Foi Sebastião quem percebeu o inchaço, os enjoos e o fato de que sua mulher começou a falar sozinha durante a noite, usando uma voz que não era a dela. O parto veio cedo, debaixo de chuva e reza baixa. Nasceram 2 meninas, completamente diferentes uma da outra. Mas Balbina, exausta e coberta de suor, olhou para os olhos das recém-nascidas e disse com firmeza: Madalena, Quitéria, vocês voltaram. Nenhuma parteira ousou corrigir. As meninas cresceram com saúde, mas o clima na casa nunca mais foi o mesmo. Sebastião passou a beber escondido. Balbina, antes tão católica, começou a acender velas em lugares que ninguém entendia. E Rosa, já com idade para entender o mundo, passou a evitar as irmãs. Dizia que elas cochichavam em uma língua que ela não sabia, uma língua antiga. Numa manhã de finados, as 2 novas gêmeas foram vistas brincando atrás da capela com uma boneca sem cabeça, vestida com o mesmo trapo branco do enterro.
Quando a benzedeira da vila foi perguntar de onde tiraram aquilo, as duas apenas sorriram e disseram: "A gente não tirou. A gente nunca deixou." Na vila, o caso foi contado por décadas, mas sempre em voz baixa, ao pé do ouvido. Diziam que a tristeza profunda de uma mãe pode abrir portas que não deveriam ser abertas. Outros juravam que certas mortes não terminam com o enterro, apenas esperam um corpo novo. Mas ninguém ousava dizer que aquilo era verdade. Afinal, não existia registro, nem em cartório, nem na igreja. Era só uma história antiga que o povo de Porto Acre aprendeu a não contar com clareza. Até porque, quem insiste demais em lembrar, pode acabar chamando de volta o que devia ter ficado enterrado. Ninguém na vila ousava dizer em voz alta que aquelas duas crianças eram as mesmas que haviam morrido anos antes. Mas bastava olhar para perceber que algo nelas carregava um tipo de lembrança que não cabia em menina nenhuma. Madalena e Quitéria, os mesmos nomes dados pela mãe sem que ninguém lhe dissesse, cresciam com um ar calado, olhos fundos e uma sincronia que fazia os mais antigos benzerem-se ao vê-las passar. Balbina, cada vez mais reclusa, costurava roupas idênticas para as duas e murmurava preces para ninguém. Já Sebastião passava as noites em claro, sentado no alpendre com a espingarda no colo, como se esperasse uma visita que só ele sabia que viria. O quarto das meninas era o mesmo que fora trancado após a tragédia. Balbina jurava que nunca o havia reaberto, mas na manhã seguinte ao nascimento das gêmeas, a porta apareceu destrancada, com as bonecas antigas em cima da cama e uma fita azul presa à cortina. Rosa, já com 9 anos, foi a primeira a estranhar. Começou a acordar com marcas nos braços, arranhões finos como de unha pequena, e dizia à mãe que ouvia sussurros embaixo da cama. Quando questionadas, Madalena e Quitéria apenas sorriam, ou ficavam em silêncio, com o olhar fixo no teto como se esperassem alguma coisa cair de lá. Com o tempo, começaram a mostrar saber coisas que não podiam saber. Apontavam para objetos da casa e diziam onde estavam guardados anos atrás. Nomeavam vizinhos que já haviam morrido, lembravam canções antigas que nem Balbina se recordava por completo. Numa tarde chuvosa, enquanto brincavam com lápis e papel, desenharam a antiga carroça do acidente com uma precisão que fez Sebastião derrubar a caneca de café. Até os bois estavam com as manchas certas. Em outro desenho, apareciam 2 figuras infantis deitadas em pequenos caixões brancos e ao fundo uma criatura peluda de olhos vermelhos, escondida na mata. Balbina queimou os papéis. Mas no dia seguinte, um deles apareceu dobrado dentro da Bíblia da família. Rosa passou a evitá-las. Dizia que as irmãs não eram mais irmãs, que tinham olhos de gente velha. Contou para a benzedeira que Madalena costumava encarar, lá durante a noite, de pé ao lado da cama, sem piscar. E que Quitéria falava dormindo com uma voz grossa, repetindo sempre a mesma frase: "Não deixe ele sair de novo." Balbina, ao ouvir isso, mandou pregar tábuas na porta do sótão, mas os barulhos não pararam. Arranhões atrás das paredes, passos pequenos no forro, e uma batida seca toda noite às 3 doses, sempre o mesmo horário. Certa vez um lenhador vizinho disse ter visto as meninas perto do igarapé, no mesmo ponto onde foram encontradas mortas anos antes. Estavam brincando com a boneca sem cabeça. Mas, segundo ele, havia algo estranho. Elas não tinham sombra. Jurou por Nossa Senhora que o sol batia forte e não havia nenhuma projeção no chão. Disse que foi se aproximar e sentiu um frio súbito, como se tivesse entrado em água gelada. Voltou correndo. Na mesma noite, seu cachorro apareceu morto com o pescoço virado ao contrário. O homem se mudou no dia seguinte sem dizer adeus a ninguém. Durante uma visita da comadre de Balbina, as meninas foram chamadas para rezar o terço. Sentaram-se obedientes. Mas quando a mulher ergueu o crucifixo, Quitéria começou a chorar baixinho e Madalena levantou-se, dizendo: "Isso não afasta ele, só atrasa." A visita foi encerrada na hora. A comadre nunca mais voltou. Balbina, transtornada, trancou-se no quarto por 2 dias e saiu com os olhos fundos, segurando nas mãos a fita azul original da filha morta. Ninguém sabia onde ela a havia encontrado. Rosa dizia que a fita tinha cheiro de coisa podre, e que à noite ela mesma viu Madalena lambendo o pano, como se sentisse saudade do gosto. Foi por volta dessa época que a velha moça Leandra, parteira antiga da região, bateu à porta com uma vela na mão e uma advertência na boca.
Disse que o que morre sem ser resolvido volta com outro nome, mas o mesmo rastro, e que havia sangue preso naquela casa. Que as meninas tinham voltado sim, mas que alguém ou algo veio junto. Sebastião quis expulsá-la, mas Balbina a segurou e chorou em silêncio. A parteira deixou uma pequena cruz feita de osso, enrolada com cordão de tucum, e pediu para pendurar acima do berço. Mas quando amanheceu, a cruz estava no chão, partida ao meio. Desde então nenhum pássaro mais pousou no beiral da casa. Nem cigarra, nem grilo, nem rã cantava perto das janelas. A casa dos Nogueira, que antes era cheia de vida, virou sepulcro. Rosa perdeu a voz por 3 dias depois de sonhar com uma criatura no espelho, uma figura que tinha a pele das irmãs, mas os olhos de um bicho. Quando conseguiu falar, só disse uma coisa: ele tá dentro delas. E Balbina, pela primeira vez, não negou. As semanas seguintes pareciam arrastar o tempo dentro da casa dos Nogueira. Era como se o ar tivesse ficado mais denso, mais úmido, mais difícil de respirar. Rosa começou a perder peso, recusando comida e passando as tardes encolhida perto da porta, dizendo que as coisas falavam nas paredes. Madalena e Quitéria, por outro lado, pareciam cada vez mais atentas, como se aguardassem algo. Brincavam pouco, mas se movimentavam com precisão, sempre sincronizadas, como sombras que sabiam para onde o dia ia cair. Balbina anotava tudo num caderno escondido, com a mão trêmula, convencida de que, se ela parasse de escrever, esqueceria que aquilo tudo era real. Numa manhã de céu cinzento, Quitéria apareceu com um arranhão profundo nas costas. Disse que havia sonhado com um mato escuro, onde algo rastejava atrás dela. Quando Balbina perguntou o que era esse algo, a menina respondeu com naturalidade. Era ele, o mesmo de antes, só que agora lembra mais. A ferida não infeccionou, mas também não cicatrizou por semanas. Rosa, que dormia no mesmo quarto, passou a molhar a cama toda noite e se recusava a encarar as irmãs. Dizia que elas ficavam acordadas, sentadas nas camas, olhando para o teto como se escutassem passos sobre as telhas mesmo quando não chovia e nenhum bicho passava. Sebastião, antes cético, começou a perder o sono. Ficava rondando a casa com o lampião aceso e a faca de caçador presa no cinto. Uma madrugada, jurou ter visto uma figura de 4 patas passando em silêncio pela varanda dos fundos. Não era cão, nem homem. Era algo no meio. Quando acendeu o lampião, não havia nada ali, mas na manhã seguinte, encontraram pegadas junto à cerca. Grandes, fundas e com marcas de unhas que nem onça fazia. Balbina se ajoelhou e passou a mão nas marcas com cuidado, como quem reconhece o passo de um velho conhecido. Depois, não disse mais nada. As gêmeas, que antes falavam pouco, passaram a murmurar frases soltas em voz baixa. Frases que não se encaixavam com a idade. Durante o banho, Madalena falou com os olhos fechados. Ele gostava do cheiro do nosso sangue. Balbina deixou a bacia cair no chão. Em outro dia, Quitéria apontou para o velho baú do sótão e disse: foi lá que ele se escondeu depois. Rosa, ouvindo aquilo, teve uma crise de choro tão forte que a boca dela travou. Passou 2 dias sem conseguir pronunciar o próprio nome. Quando voltou a falar, repetia apenas: a culpa foi da lua. A culpa foi da lua. A notícia começou a se espalhar em sussurros pelas casas próximas ao rio. Um barqueiro disse ter ouvido gritos vindos da floresta alta, gritos de criança, mas que quando se aproximou só encontrou roupas penduradas em galhos e marcas fundas no chão como de alguém que arrastava as unhas na lama. Outra mulher, viúva, jurou ter visto uma das meninas subindo sozinha o Morro dos Fundos, de madrugada, descalça, e com uma expressão que não era dela. Disse que parecia uma pessoa adulta dentro do corpo de uma menina. Quando a procuraram, as 2 gêmeas dormiam na rede, em posição idêntica, com os olhos semi-abertos. A velha Leandra voltou uma última vez. Entrou sem bater, dizendo que tinha sonhado com uma fogueira apagada e cheiro de pelo queimado. Pediu para ver as meninas. Quando Quitéria apareceu, a parteira se benzeu 3 vezes e deixou cair a vela acesa no chão. Isso que mora nelas não veio da morte. Veio de antes, ela disse. Não foi o acidente que trouxe elas de volta. Foi o que morava no acidente. Balbina tentou entender, mas Leandra apenas pegou um punhado de sal, jogou sobre o chão da sala e foi embora sem olhar para trás. Ninguém mais a viu na vila.
Depois disso, os objetos começaram a se mover. As bonecas trocavam de lugar sozinhas. Um espelho rachou em 3 partes, sem ter sido tocado. O retrato das meninas antigas, aquele que Balbina mantinha escondido no fundo de uma gaveta, apareceu rasgado, com as bocas riscadas a carvão, e um bilhete infantil surgiu colado na parede da cozinha com uma caligrafia tremida, dizendo: "Ele ainda está com fome." Sebastião tentou queimar aquilo tudo na fornalha, mas a chama se apagou 3 vezes seguidas. Quando enfim conseguiu, acordou na manhã seguinte com o mesmo bilhete dobrado dentro do bolso da calça. Na última noite daquele mês, os galos não cantaram. Os cachorros se encolheram. E uma névoa pesada desceu sobre a vila. Dentro da casa, Rosa teve uma convulsão enquanto dormia, e as gêmeas simplesmente ficaram sentadas, observando, sem esboçar reação. Quando Balbina tentou rezar, a vela se apagou sozinha. E no fundo da casa, perto do sótão, o som de algo arranhando madeira voltou mais forte do que nunca. Não parecia mais infantil. Não parecia humano. Era um som grave, ritmado, como se unhas muito longas buscassem saída. E dessa vez, Madalena sussurrou para si mesma: "Ele lembra do cheiro. Ele está quase inteiro." Depois daquela noite sem canto de galo, Balbina passou a dormir com um terço enrolado na mão e um punhal de prata que pertencera ao avô espanhol, cravado sob o travesseiro. Rosa não dormia mais no próprio quarto. Ficava deitada na rede da cozinha, com medo de fechar os olhos e acordar cercada pelas irmãs. Madalena e Quitéria, por outro lado, pareciam ainda mais serenas, calmas demais. Continuavam a andar pela casa sem fazer barulho, deixando portas entreabertas e voltando a lugares que antes evitavam. Uma delas foi vista acariciando o crânio de um cachorro morto que apareceu no quintal como se fosse um brinquedo. Sebastião cogitou levar a família embora. Ir para o interior do Amazonas, procurar algum parente distante, recomeçar. Mas Balbina recusou. Disse que não adiantava fugir de algo que já estava dentro. Sebastião não entendeu o que ela quis dizer. Mas naquela mesma semana ele começou a ouvir a voz do próprio pai morto chamando por ele nas madrugadas. A primeira vez foi na varanda. Depois no quintal. E então dentro do quarto. Era sempre o mesmo sussurro rouco. Ele está voltando. E não gosta de promessas quebradas. Sebastião, sem saber o porquê, passou a trancar todas as janelas com arame. Na vila, as pessoas começaram a evitar os Nogueira. As crianças eram proibidas de passar na frente da casa. A igreja não tocava mais o sino. O padre adoeceu misteriosamente e foi levado de barco para Rio Branco. A única que ainda aparecia era uma mulher velha chamada Dona Cândida, parteira aposentada e conhecida por guardar livros de simpatia e mapas antigos do céu. Ela subiu até a casa e pediu para ver os olhos das meninas. Quando olhou, empalideceu e sentenciou: "Isso que vive nelas. Não nasceu em ventre nenhum. Isso veio andando de muito longe." Cândida explicou que havia registros de outros casos, histórias contadas por seringueiros, missionários perdidos, velhos índios esquecidos nos igarapés. Seres que voltavam por meio de crianças, mas que carregavam a memória de coisas mais antigas que a própria gente. Ela chamou aquilo de aluguel de corpo. Disse que certas entidades se escondem em traumas profundos e que o cheiro de sangue fresco chama mais do que qualquer reza. Balbina perguntou se era um demônio. Cândida respondeu que demônio era nome de padre, mas que o que estava ali era bicho. Um bicho que pensa, um bicho que não esquece. Nessa mesma semana, Quitéria teve uma crise durante a noite. Começou a rosnar no sono e a pele de suas costas se esticava como se algo por dentro quisesse rasgar. Rosa viu e gritou tanto que perdeu os sentidos. Quando Balbina correu ao quarto, encontrou Quitéria sentada na rede, com os olhos pretos como carvão e sangue escorrendo dos cantos da boca. No chão, marcas de garras estavam cravadas nas tábuas de madeira como se ela mesma tivesse arranhado. No dia seguinte, Rosa apareceu com o cabelo cortado em tufos e disse que ele tentou entrar pelo couro cabeludo dela. As aparições se intensificaram. Um vizinho encontrou galinhas degoladas em círculo no quintal. Outro jurou ter visto um vulto peludo bebendo água no igarapé com os joelhos dobrados como um homem, mas com focinho de bicho. O céu escurecia antes da hora. A lua parecia maior, mais próxima, e as gêmeas começaram a sorrir toda vez que a noite caía. Balbina parou de sair de casa.
mandava recados por crianças que passavam correndo. E passou a queimar ervas no fogão, que deixavam um cheiro forte de enxofre e eucalipto queimado por toda a vila. Sebastião, por fim, perdeu a sanidade. Em um surto, arrancou a porta do sótão, subiu com uma espingarda e se trancou lá dentro por 2 dias. Gritava nomes. Chamava os mortos. Dizia que ouvia patas se arrastando sobre o telhado e que havia alguém com ele lá em cima. Alguém que sorria no escuro. Quando finalmente saiu, tinha os olhos avermelhados e a barba toda suja de sangue seco. Disse apenas: "Eu vi. Não é sonho. Ele tá aqui." Balbina não perguntou mais nada. Naquela noite jogou sal grosso nas janelas e trancou Rosa com ela no quarto. Mas Rosa já tremia, com as mãos frias, e repetia baixinho: "Não é só reencarnação, mamãe. É muito pior." Na manhã seguinte, a casa estava mais fria que o normal. Os lençóis das meninas estavam rasgados, como se tivessem sido mordidos por algo com presas largas. E no chão da cozinha, deixado em sangue seco, havia o contorno de um pé humano com garras no lugar dos dedos. As noites em Porto Acre pareciam mais longas. O silêncio da mata agora era quebrado por uivos abafados e estalos vindos das profundezas do mato. Não era som de onça, nem de cachorro do mato. Era algo mais grosso, mais carregado. Na casa dos Nogueira, Balbina dormia com vela acesa e faca de cozinha na cintura. Rosa já não saía do quarto. Cobria os espelhos com lençóis e dizia que, se visse os próprios olhos de novo, enlouqueceria. Madalena e Quitéria, por sua vez, andavam como se soubessem de tudo. Não tinham mais medo de nada. E isso, segundo Cândida, era o que mais assustava. Um dia, uma das meninas desenhou um círculo de carvão em volta da rede onde dormia. Ao ser perguntada, respondeu: "Para ele saber onde não entrar." Na manhã seguinte, o círculo estava borrado, como se garras tivessem riscado o chão. Na cozinha, a carne deixada para secar no varal havia desaparecido. E no quintal, viram marcas de patas misturadas com pegadas humanas. Os animais da vila começaram a sumir. Galinhas, cães, até um bezerro. Sempre durante a noite. Sempre sob a lua minguante. A vizinhança começou a cochichar. Falavam de praga, de assombração, mas ninguém dizia o que realmente pensava. A velha Cândida voltou com um livro antigo de capas de couro. Disse que havia lido sobre o ciclo da besta, uma entidade que atravessa o tempo, se aloja no trauma e desperta em crianças marcadas pelo sangue. Ela jurava que aquele tipo de criatura se disfarçava por gerações até encontrar o momento certo de tomar forma. Mostrou um desenho no livro. Uma figura híbrida, com mãos humanas e olhos bestiais, envolta por crianças de rosto pálido. Balbina perguntou que tipo de bicho era aquele, e Cândida respondeu apenas: "É um que não morre. Um que não quer só corpo. Quer o nome. Quer ser lembrado." Naquela semana, Rosa desapareceu por uma noite inteira. Foi encontrada na beira do igarapé pela manhã, vestida com uma camisola rasgada e os pés cobertos de lama. Disse que havia sido levada por alguém que falava com a voz da mãe, mas que não era gente. Contou que a criatura cheirava a mofo e couro queimado, e que tinha olhos demais, um atrás do outro, como se os rostos mudassem. Balbina quase desmaiou ao ouvir aquilo. Levou a filha de volta nos braços e pela primeira vez pensou em fugir. Mas Madalena a encarou e disse: "Se a senhora for, ele vai atrás. Não é a casa que ele quer." Sebastião, que já estava com o olhar perdido, tentou construir uma armadilha no quintal. Cavou buracos, espalhou pregos, amarrou sinos nos arbustos. Mas naquela mesma noite, os sinos tocaram todos ao mesmo tempo. E quando ele correu até o mato, encontrou uma rede amarrada entre 2 árvores com um dos cachorros da família pendurado, eviscerado, como um aviso. A partir daí, Sebastião deixou de falar. Passou a andar com um olhar vago, seguido de perto pelas meninas, que agora pareciam proteger-lo ou vigiar. Dona Cândida, num último esforço, chamou 2 homens da mata para realizar um ritual de expulsão. Vieram de canoa, trouxeram folhas, ossos, cruzes entalhadas e fogo de ervas. Durante a reza, Quitéria começou a se contorcer. E Madalena ficou em posição de 4 patas, rosnando. Um dos homens tentou segurar a menina, mas foi mordido com força.
Disse que os dentes dela não eram normais. A cerimônia foi interrompida, e os homens fugiram. Deixaram o barco e sumiram pela trilha. Um deles foi achado dias depois, com o rosto completamente arrancado. Na vila, ninguém mais falava com os Nogueira. A casa parecia encolher sob o peso do que morava ali. Balbina, exausta, rezava por horas sem parar. Disse a Rosa que aquilo não era castigo de Deus. Era coisa velha. Rosa, ainda em choque, apenas perguntou: "E se for a gente o castigo?" Nesse ponto, Madalena apareceu na porta e respondeu, sorrindo: "Ele só quer voltar, e a gente é o caminho." Foi quando Balbina percebeu que, de alguma forma, aquele mal vinha de antes das meninas. Que o acidente, a morte, o renascimento, tudo aquilo era parte de um plano muito mais antigo. Na última linha do caderno, onde Balbina anotava tudo, ela escreveu com mão trêmula: "Não é reencarnação, é invasão." O calor úmido de Porto Acre deu lugar a um frio incomum naquele mês. Um vento cortante vinha da mata durante a madrugada, trazendo um cheiro metálico, como ferrugem ou sangue velho. Na casa dos Nogueira ninguém mais dormia de verdade. Rosa tinha olheiras fundas, chorava sem fazer barulho e começou a arrancar as unhas dos pés com os dedos. Dizia que sentia algo por dentro crescendo como se não coubesse mais nela. Balbina tentou rezar por horas seguidas, mas toda vez que chegava ao nome de Cristo, as velas tremulavam e o chão estalava. As gêmeas sorriam como se soubessem que nada daquilo adiantava. Numa das noites seguintes, os vizinhos ouviram gritos vindos da casa. Um som gutural, animalesco, seguido de estalos como de ossos se partindo. Quando finalmente amanheceu, Balbina apareceu na varanda, coberta de sangue até os cotovelos, e disse apenas que as meninas estavam bem, não deixou ninguém entrar. Disse que era febre, que estavam purificando. Mas, na verdade, no interior da casa, as tábuas estavam arranhadas, os móveis quebrados e as paredes marcadas por símbolos que ninguém reconhecia. Havia pegadas no teto e manchas de sangue que subiam pelas portas ao contrário da gravidade. Sebastião, agora irreconhecível, passava os dias sentado no batente da porta com a espingarda quebrada no colo. Seus olhos estavam sempre vermelhos e as palmas das mãos pareciam queimadas. Ele sussurrava palavras sem nexo, mas sempre voltava à mesma frase: o cheiro está voltando." Certa noite, arrancou os próprios dentes da frente e os colocou em cima da mesa, dizendo que eles não serviam mais. Balbina enterrou os dentes no quintal, mas o buraco amanheceu revirado, como se algo os tivesse desenterrado e levado consigo. As gêmeas passaram a dormir durante o dia. À noite vagavam pela casa, nuas, mesmo com o frio. Seus olhos refletiam luz como os de bicho, e a pele parecia mais grossa, mais opaca. Uma vez, Quitéria foi vista agachada no canto da sala, mastigando algo que tirara da boca um dente de leite preto, com a raiz ainda pulsando. Disse que estava nascendo novo agora. Madalena, por sua vez, começou a falar com uma voz que não era dela, mais rouca, mais lenta. Chamava Balbina de mãe da casca. Rosa teve um ataque e começou a bater a cabeça na parede até desmaiar. Do lado de fora, os moradores começaram a se juntar. Não por coragem, mas por medo de serem os próximos. Um dos homens mais velhos da vila, seu Antônio da Balsa, disse que aquilo era o mesmo que apareceu em 1857, quando dois irmãos sumiram e uma trilha de sangue levou até a margem do rio. Na época ninguém tinha coragem de investigar. Mas agora o mal estava em carne, em forma. Alguns falavam em incêndio, outros em matar as crianças. Mas nenhum deles passava da cerca. A própria mata parecia crescer entre eles e a casa, como se estivesse protegendo algo antigo e cruel. Dona Cândida voltou uma última vez, trazendo uma cruz de pau santo e um frasco com prata líquida. Disse que havia consultado um velho mapa de estrelas e que aquela era a última lua antes do renascimento completo. Avisou que, se o bicho tomasse forma inteira, não haveria mais como separar alma e corpo. Pediu que Balbina entregasse as meninas, para selar o ciclo. Balbina, com os olhos vazios, recusou. Disse que já era tarde, que o que vivia ali não era mais delas, que as meninas só estavam servindo de janela para algo que nunca devia ter olhado para este mundo de novo. Naquela noite, a lua cheia nasceu vermelha. O teto da casa estalou como se estivesse se partindo.
E um uivo longo, agudo e desesperador atravessou Porto Acre. A vila inteira ouviu. As lamparinas se apagaram sozinhas. Os galos tentaram cantar, mas suas vozes falharam no meio. E então o silêncio. Um silêncio pesado, denso, cortado apenas por um som de patas no barro molhado. Alguém, ou algo, finalmente havia saído de dentro da casa. E o cheiro. O cheiro que tomou a vila era o mesmo que seu Antônio descrevera anos atrás. Como de couro apodrecido, carne molhada e ferrugem no ar. Aquela noite ninguém dormiu. O som que ecoou pela vila parecia ter saído das tripas da terra, como se o chão todo estivesse gritando. Balbina trancou Rosa no armário com uma lamparina acesa e travou a porta com correntes. Depois ajoelhou-se no meio da casa e começou a rezar sem parar. Mas os nomes dos santos sumiam da sua boca como se a própria língua tivesse esquecido. No quarto, as gêmeas estavam desaparecidas. As redes vazias, o chão coberto de pegadas humanas e não humanas. E no teto, um arranhado fundava em direção ao sótão, onde Sebastião estava há dias, gemendo como um doente. No topo da escada, Balbina o encontrou deitado em posição fetal. Nu, coberto por pelos finos e feridas abertas nas costas. A espingarda ao lado estava partida ao meio. Quando ela se aproximou, ele sussurrou. Foi ele. Ele passou por mim. Mas eu era ele também. Balbina desceu cambaleando e ouviu o que achava impossível. O riso das gêmeas. Mas agora soava oco, reverberado, como se vindo de dentro de uma garganta enorme. Madalena apareceu na sala, os olhos negros como carvão e os braços cobertos por veias que se moviam sozinhas. Tá vendo agora, mãe? Ele não nasceu com a gente. Ele já morava aqui antes. O vento estourou as janelas. As paredes da casa vibraram. E então surgiu a figura na porta, não correndo, não se esgueirando, mas caminhando ereto, como um homem. Tinha o corpo coberto por pelos ralos, esbranquiçados como couro queimado. Os olhos, 4 de cada lado do rosto, se moviam em ritmos diferentes. O focinho era curto, mas de sua boca escorriam presas que arranhavam o chão. Ao pisar, deixava marcas que alternavam entre pés humanos e patas de fera. Ele não uivava. Ele sorria. E ao sorrir mostrava dentes demais. Rosa, do armário, começou a gritar. Balbina apenas caiu de joelhos. Os vizinhos que tentaram se aproximar com tochas viram de longe a criatura sair da casa, caminhando pela lama como um rei voltando ao trono. Um dos homens, corajoso ou tolo, atirou com uma garrucha. O projétil entrou pelo pescoço e saiu pelas costas. A criatura olhou devagar, inclinou a cabeça e deu um passo. Foi o suficiente. O homem se virou para correr, mas só conseguiu dar 2 passos antes de ser derrubado. Os gritos não duraram. Quando amanheceu, tudo estava em silêncio. E no lugar da casa dos Nogueira, havia apenas um buraco fumegante, com marcas circulares de garras em volta. Durante semanas, os moradores tentaram esquecer. Disseram que era histeria coletiva, que ninguém viu direito, que era só mais uma maldição amazônica, daquelas que se contam nas margens do rio. Mas uma criança achou, semanas depois, uma boneca queimada com dentes verdadeiros costurados na boca. E um pescador viu pegadas humanas cruzando a margem, com marcas de garras entre os dedos. Ninguém nunca mais construiu no mesmo terreno. E quem passava por perto dizia que ouvia passos atrás, mesmo sozinho. E que o cheiro, aquele cheiro de ferrugem e carne molhada, ainda estava no ar. Anos depois, Rosa sobreviveu. Mudou de nome. Viveu em silêncio. Contou sua história apenas uma vez, a uma neta que não acreditou. Era só reencarnação, vovó? Perguntou. E Rosa respondeu. Era sim, mas do que veio antes da gente. De um bicho que nasceu antes do tempo e vai viver depois de tudo acabar. Quando a neta riu, Rosa mostrou uma cicatriz que nunca cicatrizava na barriga. Disse que era a marca de onde ele tentou sair primeiro, antes de encontrar as outras 2, e avisou. Na próxima lua cheia, se ouvir batidas na janela, não olha. Ele ainda está escolhendo. A história virou lenda, depois rumor, depois foi esquecida. Mas em Porto Acre, quando o céu fica avermelhado e os galos se calam, ainda se acendem velas em frente a certas casas. E há quem diga que as gêmeas voltam a cada geração, nascendo em duplas, caladas, com olhos escuros demais para uma criança.
A maioria acha que é só superstição, mas os mais velhos sabem. E os mais velhos nunca dormem sem faca de prata embaixo da cama. Porque naquela casa, naquela família, não era só o sangue que corria nas veias. Era uma herança de pelo, uivo e escuridão.